A paz do Senhor, amada igreja. Mais uma quinta-feira na presença do Senhor. Mais um culto. Este é o meu primeiro culto de quinta-feira ministrando na casa do Senhor. Espero que este ano o Senhor me use conforme a vontade dEle. Eu não venha parar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida. E que o Senhor continue me usando da maneira dEle. E que eu possa estar disposto a servir e adorar a Deus conforme a vontade dEle. Agradeço pelos pastores desta casa. Agradeço pelo pastor Rogério, pastor Edmur, pastora Carmelo, aqueles no qual confiam a mim esse privilégio de compartilhar a palavra do Senhor. E estamos aí, mais um ano se inicia. Eu creio que a palavra de hoje, meus irmãos, ela tem um peso muito grande. Ela tem um poder de revelação muito grande em nossas vidas. E a semana passada eu compartilhava com o pastor Rogério sobre essa mesma palavra. E eu falava, poxa, pastor, a palavra é braba porque, né? Semana passada eu ia compartilhar, aí deu aquele pé d'água, eu fiquei preso, minha esposa ficou presa, não conseguiu chegar em casa. E eu não pude vir compartilhar a palavra do Senhor. E hoje eu falei, não, eu sempre peço que o Senhor revele a palavra no meu interior e eu possa compartilhar com a igreja. E às vezes o Senhor revela algo para nós na palavra dele que é para mim, não é para a igreja. E eu achava que essa palavra seria para mim, por conta de toda a dificuldade. E ao longo da semana a palavra ecoou muito forte no meu interior. E eu entendi que a palavra era para nós todos, não era apenas para mim. E hoje, quase que eu não consigo chegar aqui. Mas a bondade de Deus é maior, é infinita, e Ele permitiu. Estava contando para a tia Vera, fiquei com a coluna ruim hoje, torci o meu pé machucado, estou à base de remédio, mas eu estou aqui e louvo a Deus por isso. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos está no livro de Êxodo, conforme o Gu lançou lá na descrição, colocou 8 e 10, porque nós vamos navegar um pouco. Na sua casa eu te oriento a você meditar neste livro desde o começo, para que você possa entender o conteúdo, mas eu vou abrir aqui e deixar da maneira mais clara possível. A palavra do Senhor no primeiro versículo, capítulo 8, diz assim: Depois o Senhor Deus disse a Moisés: Vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: Deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu castigarei o seu país, cobrindo-o de rãs. Até aqui. Senhor Deus, Pai maravilhoso, graças te damos e te louvamos pela tua palavra, Senhor. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de poder ministrar a tua palavra, de anunciar o teu evangelho, Senhor. E nos permite, Senhor, estar no teu altar, Senhor Pai, para compartilhar aquilo que o Senhor nos revela a nós. Eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor, e que não seja eu essa noite, mas que seja o Senhor através da minha vida. Que eu continue servindo de instrumento, Pai, para anunciar a tua palavra, que eu possa dar bom testemunho de vida, Senhor. E que o Senhor venha me usar da maneira que o Senhor queira, Senhor. Que eu venha me esvaziar cada dia mais do meu eu, Senhor, e me encher da tua glória e da tua presença, Pai. E todos aqueles que vão ouvir essa palavra, hoje, futuramente, Senhor, que está aqui, que está em seus lares, Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo, Pai, toque a mente, toque o coração, Senhor. Prepare o ambiente, Senhor, Pai, para receber a tua palavra esta noite, Pai. Que o Senhor nos transforme grandemente, Pai. Que o Senhor nos dê direção e força, Senhor, Pai, neste novo ano que se inicia, Senhor. Graças te damos e te louvamos, Senhor. Amém.
Meus irmãos, já estamos no 26º dia do mês de novembro de 2023, quase acabando o primeiro mês. E aí já começa carnaval, aquela doideira, ninguém trabalha mais fevereiro pensando no carnaval. E aí o Brasil começa a funcionar daí por diante. Mas nós que somos escolhidos de Deus, que nós caminhamos com Deus, o nosso ano ele termina, mas ele inicia de uma maneira diferente. Nós entregamos tudo aquilo diante do Senhor, agradecemos e apresentamos o nosso ano seguinte e colocamos alguns propósitos diante de Deus e pedimos algumas coisas diante de Deus. Eu vou começar falando isso, dar um pano de fundo para vocês, meus irmãos, para vocês entenderem a palavra. Eu quero ser o mais claro que eu puder nessa noite e que você possa estar com o seu coração e a sua mente disposta a ouvir tudo que o Senhor quer falar essa noite. Eu creio que algo vai mexer no seu interior, algo vai renovar na sua vida essa noite. E nós começamos de uma maneira maravilhosa aqui nesta casa. Eu apresentei o meu propósito individual com Deus à meia-noite do dia 31 para o dia 1º. E eu permaneci nesse propósito durante 10 dias. E ao mesmo tempo, a igreja começou no dia 2 um propósito de 21 dias de jejum e oração. Nós estávamos aqui orando todos os dias, das 11 à meia-noite. E foi um tempo maravilhoso, né, tia? Foi um tempo especial. O pastor Rogério estava aqui, vivenciou, o Gustavo veio aqui, vivenciou. E é maravilhoso. E eu agradeci ao Senhor porque tem muitas situações na minha vida que projetos são parados e não tem término para aquilo. E eu falei, Senhor, este ano eu quero fazer diferente. Eu quero começar e terminar tudo diante do Senhor. Aquilo que falta terminar, eu quero resolver. Aquilo que eu tiver de iniciar, eu só vou iniciar quando eu resolver tal coisa. E comecei com os meus propósitos diante de Deus. É algo particular, individual meu com Deus. É muita gratidão. E eu tenho muitos projetos para apresentar diante de Deus. Na área de saúde, relacionamento, profissional, muito. Salvação. Tenho muita salvação de amigos, familiares. E nós criamos aqui no altar, não sei se o pessoal de casa vai conseguir ver, está aqui no canto. Tem um altar, um para gratidão e um para os pedidos específicos. E nós estamos orando, intercedendo por cada um desses pedidos. E nós cremos que aqui diante desse altar do Senhor, nós vamos ver testemunhos de vida. Testemunhos de restauração de casamento, testemunho de conversão genuína. E muito se pede no nosso país um avivamento. O povo brasileiro clama por um avivamento. E mediante essa palavra do Senhor eu entendi algumas coisas. Eu entendi a respeito de avivamento, a respeito de compromisso com o Senhor, de fidelidade com o Senhor e aquilo que nos impede de mantermos firmes na presença do Senhor. Eu na minha conversão, durante o meu batismo, eu me batizei com 3 colegas, ou melhor dizendo, 4 que não é colegas, é praticamente famílias. E durante essas jornadas, alguns se dispersaram. Entre os amigos que estavam ali, alguns se dispersaram também. E aí a gente entra na questão, o que será que aconteceu? Porque a um dado momento eu recebi o mesmo alimento que eles recebiam. E graças à bondade soberana de Deus, eu estou firme até o dia de hoje. Desde o dia que eu entrei nas águas com o Senhor, que eu confessei os meus pecados, que eu firmei uma aliança com Ele, eu tenho sido fiel até hoje. Mesmo com a minha fraqueza, minha dificuldade, eu tenho perseverado e honrado o Senhor Deus. Mas diante de todo esse cenário, meus irmãos, o inimigo ele não mudou a sua estratégia. Ele continua agindo da mesma maneira, uma maneira sorrateira, uma maneira talvez sutil, mas ele usou isso desde o início, com Adão e Eva, até os dias de hoje em nossas vidas. E nesse cenário do livro de Êxodo, aonde o Senhor chama Moisés,
o libertador do povo do Egito, chamou Moisés diante de uma sarça ardente. Diz que aquela sarça não se consumia no meio daquele deserto. E era normal naquele deserto, mas aquela se consumia de uma forma diferente. A Bíblia nos menciona que o anjo do Senhor fez a sarça consumir, e o Senhor veio falar com Moisés através daquela sarça. E esse livro começa falando disso, do encontro que Moisés teve com o Senhor e aquilo que o Senhor confiou a Moisés. E desde então, se algum dos irmãos assistiu aí os seriados aí da Record, né, que tem os 10 mandamentos, Jesus, eu não assisti nenhum deles, mas ouvia muitas pessoas falando dessa libertação de Moisés. Mas eu não quero falar mediante isso, eu quero falar mediante a palavra do Senhor. E eu creio que vocês vão, em um dado momento aqui, vocês vai fazer uma semelhança com o que vocês viram lá. E aí o Senhor chama ele para libertar o povo. E aí, diante dessa situação, ele levanta seu irmão para ajudar durante todo esse processo. E esse livro nos traz muita revelação. Se nós não tivermos um nível de relacionamento com o Senhor, nós não vamos entender. E a primeira proposta, o título é As 4 Propostas. E a primeira proposta que eu poderia compartilhar com os irmãos é que o Senhor manda ele ir diante de um rei e apresentar um milagre. Nesse versículo 8 aqui já está na segunda praga. A primeira foi da água virar sangue. E aqui tem a praga de rã, que é empesteado. Toda a casa do rei, toda a região ali, os lagos, tudo é empesteado por um rã. E aí começa todas aquelas pragas, são 10. Mas o que eu quero dizer aqui não é em relação às pragas. É em relação à obediência que Deus confiou a Moisés e a situação que foi apresentada diante de Moisés. Por isso as 4 propostas. Quando Moisés chegou diante do rei, do faraó, e falou: eu preciso que liberte o povo. O rei, naquele momento, significa Satanás, nos dias de hoje. Significa o inimigo. E o Egito significa o mundo que nós vivemos hoje. Se nós entendemos esse cenário, nós vamos entender que nós ainda estamos nesse cenário. E o faraó continua a apresentar propostas em nossas vidas. Se nós não estivermos firmados naquilo que o Senhor propôs a nós, nós vamos estar caminhando com Deus, entre aspas, e trabalhando em função do inimigo, nas práticas mundanas. A primeira situação que foi apresentada diante dele foi a seguinte: no mesmo capítulo 8, versículo 28, diz assim: então o rei chamou Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, porém, faça isso aqui mesmo, no Egito. A primeira proposta que o rei naquele momento falou para ele: beleza, vocês querem adorar os seus deuses, querem fazer o sacrifício, mas façam aqui mesmo. Não precisa sair daqui. O que isso quer dizer em nossas vidas, meus irmãos? Que às vezes nos condiciona situações que nós já estamos na casa de Deus e ele fala: não, você não precisa mudar suas práticas. Você não precisa parar de beber. Só você beber na sua casa, tranquilo. Não vai fazer mal para ninguém. Ou, vê mais ou menos lá, aquelas coisinhas na web lá, sabe? Aos pouquinhos, tal. Não, meus queridos. Quando nós voltamos para Deus, nós estamos diante dele, nós temos que nos posicionar diante disso também. E a resposta de Moisés foi a seguinte: isso não dará certo, pois os animais que oferecemos em sacrifício ao Senhor nosso Deus são sagrados para os egípcios. Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram,
com certeza nos matarão a pedradas. Moisés falou, não vai dar certo isso. Às vezes nós chegamos diante de algumas situações, meus queridos, talvez no nosso ambiente de trabalho, ou diante de um ente querido nosso, uma família, ou num supermercado, aonde eles querem confrontar a nossa santidade. Quer dizer que aquilo não é legal, ou não, tá tudo bem. Sabe, aquele troco que você não devolve, ou aquela mentirinha pequena. Sabe, isso não. E isso daqui me revela também, meus irmãos, que o lugar de adoração ao Senhor, aqui eles ofereciam sacrifícios vivos ao Senhor. O nosso sacrifício hoje é um altar mediante ao Senhor. Nós usamos até o jejum, usamos propósitos diante do Senhor, colocamos a nossa vida diante do Senhor como sacrifício vivo. Mas hoje não temos mais isso, porque Ele, através daquela cruz, se fez o sacrifício em nosso favor e nos deu acesso direto ao Pai. Então nós podemos levantar altares assim como esse da igreja, aonde estivermos, em qualquer ambiente. E isso não nos impede de nos corromper. O ambiente de adoração do Senhor é sagrado. O altar do Senhor é sagrado. Nós não podemos trocar o altar do Senhor por qualquer coisa. Nós não podemos trocar a adoração do Senhor por qualquer coisa. Levar aquilo que o Senhor confiou a nós de qualquer maneira. Não. As coisas do Senhor é santa. O ambiente do Senhor é santo. Quando Moisés chegou diante dele, ele falou, tira essas vestes. Porque esse ambiente que você pisa é santo, é sagrado. E o ambiente que nós andamos, que nós frequentamos, ele é santo, ele é sagrado. Eu vou continuar com as propostas e vou explicando uma a uma. A segunda proposta, o rei falou para ele depois. Versículo 28, diz assim, então o rei disse, se vocês não oferecem, disse assim, se vocês não forem muito longe, eu os deixo ir ao deserto, oferecer o sacrifício ao Senhor, o seu Deus, mas ore por mim. Moisés falou, não. Mas Moisés retrucou, não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Nós temos que ir adorar o nosso Deus lá. Nós temos que sair daqui. E aí Faraó, não vai e tome praga de novo. E aí começa. Até que Faraó não aguenta. E chama eles de novo. Fala, pede pro seu Deus parar lá com todas essas pragas aí e tal, e vamos ter uma conversa. E ele faz a terceira proposta para ele. Essa daí, meus irmãos, já está um pouco à frente. No capítulo 10, no versículo 10, diz assim, então o rei disse, perdão, meus irmãos, um pouquinho antes, Moisés e Arão, no versículo 8, são levados de novo à presença do rei, e esse lhes disse, vocês podem ir adorar o seu Senhor, seu Deus, mas eu quero saber quem vai. Moisés respondeu, iremos todos nós, com as nossas crianças, os nossos velhos, levaremos nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas e cabras, os nossos gados, pois temos de dar uma festa e honrar a Deus, o Senhor. E aí vem a terceira proposta. Ele diz assim, versículo 10, então o rei diz, pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que você leve suas mulheres e seus filhos. Aí Moisés, no dia de hoje, eu creio que Moisés fala, não vai dar negócio. Ou vai todo mundo, ou vai vir praga de novo. Isso é eu dizendo, tá, gente? Depois de tudo isso, o rei chama de novo eles. E vem a quarta proposta. Versículo 24. O rei mandou chamar Moisés e ele disse, vocês podem ir embora adorar o Deus, o Senhor. Leve também suas mulheres
os seus filhos, mas a ovelha, as cabras e o gado ficarão aqui. Aí Moisés de novo. Não. Vai todo mundo, vai os gados, vai as ovelhas, vai as cabras. Vai ficar ninguém aqui. E digo mais. Moisés saiu com tudo isso e mais os despojos do rei. Levou ouro, levou mirra, levou um monte de coisa. E aonde eu quero chegar, meus irmãos? Vocês mergulham nesses livros da Bíblia depois, nesses trechos de Êxodo, e vocês vão entender todo esse processo de idas e vindas. Mas eu escrevi algumas coisinhas aqui sobre as propostas. A primeira dela é que você possa adorar, mas adora aqui mesmo. Precisa ir para lá. Aí ele vê que não dá certo. Ele fala, ó, beleza, você pode até ir, mas não vai muito longe não. Fica por aqui. A terceira, quem vai? Aí ele oferece, vai lá e fala, não. As mulheres e as crianças têm que ficar aqui. A quarta, pode ir. Leva todo mundo, mas o sacrifício tem que ficar. A primeira eu já falei para vocês, que é aquela adoração que nós estamos talvez na casa do Senhor, mas a nossa vida está totalmente no mundo. As nossas práticas ainda estão no mundo. A nossa vida está totalmente errônea. Nós estamos caminhando, às vezes estamos no templo, mas não estamos em adoração ao Senhor. Que existe uma diferença em estar na casa do Senhor, como estamos aqui hoje, e não estamos adorando ao Senhor. O nosso culto não é no ambiente físico, o nosso culto é nós com Deus. Eu costumo falar que quando eu entro aqui, tá, pastor Rogério, pastor Edmundo, qualquer pastor que estiver nesse altar, eu fico lá de onde eu estiver, eu falo, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Eu adoro da minha maneira, mas eu falo, Senhor, fala comigo. Arranca a palavra, sabe? Nós temos que entregar tudo. Não somente no ambiente de igreja, mas no nosso ambiente dentro da nossa casa. Do nosso ambiente de trabalho. No meio da nossa família. Às vezes nós deixamos que uma coisinha pequena vai tomando uma forma tão grande em nossas vidas, que daqui a pouco nós não temos mais volta. Nós estamos fazendo coisas achando que é de Deus, mas totalmente errada. Estamos fazendo até talvez a coisa certa, mas com a motivação errada. Fazendo o que Deus quer com a intenção errada. E a segunda, vai, mas não vai longe. Tipo assim, quer ir para a igreja, quer fazer as coisas lá, beleza. Mas ó, o sambinha tá lá, o Danone também tá lá. Não tem problema de você ver umas pornografia aí, você olhar para a irmãzinha diferente. Você não precisa ser santo. Nós somos pecadores mesmo, sabe? Ah, vai lá, não tem problema você falar mal dos outros, não. Ah, não precisa liberar perdão, não. Sabe? Aquelas pessoas que já estão dentro da igreja, mas as práticas não mudaram. É esse cenário aqui, ó. Vai, mas não vai muito longe. Fica aqui comigo. Continua presa em mim. Sabe quando você está com Deus, você já teve uma conversão, mas algumas práticas ainda têm raiz no mundo? É isso que ele quer dizer. A terceira coisa é quem vai? É as mulheres. Aqui ele está usando de artimanha para o povo sair e depois talvez retornar para resgatar as mulheres, as crianças tal, e ficarem presos, ficarem cativos. Mas trazendo para os dias de hoje, eles estão querendo matar uma geração. Eles estão querendo implantar algo em nossas vidas que é: homem com homem pode ter um filho, mulher com mulher pode ter um filho adotado, isso é normal. Querem imputar em nossas crianças que pode escolher o que ela quiser desde pequeno, ela pode escolher o gênero que ela quiser. Meus queridos, tudo que sai fora da natureza divina, que sai da criação de Deus, do formato de Deus, não dá continuidade. O Senhor criou o homem e a mulher, criou os seus animais, criou os frutos da terra. E aí, meus irmãos, eu estava conversando com um rapaz que ele é de roça, ele tem fazenda, as coisas. E eu perguntei a respeito da mula.
Eu falei, por que a mula não produz? Ele falou, porque a mula é o seguinte, é o cavalo que pegou o burro, cruzou com o burro, nasce a mula. Ele pode até cruzar com o burro, mas da mula em diante nasce estéril. E vice-versa. Se o burro pegar a égua, vai nascer a mula e ela vai nascer estéril também. E no reino animal é assim. Cada um tem a sua origem. Cada um tem o seu propósito. Nós não podemos fugir do propósito de Deus. Nós não podemos fugir daquilo que Ele colocou em nossas vidas. A nossa referência, a nossa bula, a nossa direção é a palavra do Senhor. É uma vida certa diante dEle. Não é porque a minha situação, o meu momento está difícil que define quem eu sou. Eu não posso usar a minha dificuldade, a minha luta para se esconder de um pecado e dizer que o Senhor me abandonou e tal coisa. Não, meus irmãos. Talvez as nossas práticas ainda não mudaram. Talvez nós estamos em ambiente que o Senhor já pediu para sair de lá e nós permanecemos lá. Talvez nós falamos coisas que o Senhor já pediu para a gente parar de falar e nós continuamos falando. Talvez estamos falando coisas que nem o Senhor falou para nós. E eles querem parar sim, mas nós não paramos. Porque não é o mundo que diz para onde caminhamos. Não é a sociedade que diz para onde caminhamos. Não é um jornal. Não é um disse-me-disse. Nós caminhamos pela direção de Deus. Nós confiamos na direção de Deus. Nós confiamos naquilo que Ele deixou para nós, que é a sua palavra. A quarta proposta, ela vem e fala, você pode levar todo mundo, mas o sacrifício fica. Esse sacrifício, meus irmãos, talvez é aquele mamão em nossas vidas. Aquele apreço por dinheiro, sabe? Ou a maneira que nós estamos ganhando nossos recursos. Talvez estamos passando alguém para trás. Talvez nós estamos achando que, não, isso aí não vai fazer mal para ninguém. Ou talvez isso a gente está se corrompendo através disso. Aquilo que seria talvez uma bênção em nossas vidas está se tornando uma maldição. Aonde nós poderíamos estar usando esse dinheiro para abençoar, para investir, nós estamos usando para coisas erradas. Aonde nós deveríamos estar tendo uma vida em santidade com o Senhor, nós estamos usando para coisa ruim. Talvez nós estamos caminhando, mas aquilo que é importante, o sacrifício, a adoração, nós estamos deixando de lado. Isso daqui está linkado, talvez não, está linkado em nossa vida de relacionamento com Deus. Aonde nós estamos levantando os altares, aonde nós estamos adorando ao Senhor, em qual ambiente nós estamos adorando ao Senhor. Quando Moisés foi chamado, ele foi chamado para um propósito. Em um dado momento, ele, diante de todo esse cenário, ele desviou um pouco da presença de Deus. E eles percorreram por muito tempo em volta da terra prometida. Talvez você hoje que está ouvindo essa mensagem fala, poxa, mas estou há tanto tempo e ainda não vi tal coisa na minha vida. Talvez você tenha saído fora da presença de Deus, mesmo dentro da igreja. Uma coisa que eu aprendi com a palavra do Senhor é que o Senhor não deixa de cuidar e zelar pelos deles, mas Ele deixa de falar com o seu povo quando está fora do propósito dEle. Talvez nós vamos dar voltas e voltas e voltas da terra prometida, até de fato reconhecer quem somos mediante o Senhor. Eu costumo trazer de exemplo a vida de Abraão.
Quando levou o seu sobrinho, o Senhor fala, sai da sua terra, da sua parentela e vai para onde eu ordenei. E ele vai e leva seu sobrinho, não era para levar ele. Aí um dado momento a Bíblia fala que os dois prosperavam demais, a ponto que os seus pastores estavam tendo problemas. E aí Ló chega diante dele e fala, faz o seguinte, está tendo um problema no nosso rebanho, vamos separar aqui. Ele fala, tudo bem, escolhe um lado da terra que eu vou para o outro lado. E ele escolhe Sodoma. E Abraão vai para o outro lado. Neste exato momento, a Bíblia nos relata que o Senhor chamou Abraão para uma nova conversa. E eu creio que ali ele voltou para o propósito do Senhor, e eu entendo que o Senhor nos abençoa, o Senhor nos prospera, o Senhor continua cuidando de nós, mesmo quando estamos fora do propósito do Senhor. Mesmo quando estamos fazendo algo que o Senhor não pediu para nós fazer, ou quando nós agimos de maneira errada. Então que nessa noite, meus irmãos, vocês possam entender a artimanha do inimigo para querer nos parar diante da presença de Deus, diante das propostas que vem querer colocar diante da nossa mesa. Será que esse ano só virou o ano e nada vai mudar em nossas vidas? Será que esse ano nós não vamos crescer na presença de Deus? Será que esse ano não vamos chegar a um nível maior de relacionamento com o Senhor? Porque aqui o rei está simbolizado como o inimigo de nossas vidas. E o Egito como esse mundo. Talvez nós estamos presos nos atrativos deste mundo. Quando nós temos que estar almejando a eternidade. Quando nós temos que estar almejando estar ao lado do Senhor. Quando nós almejamos estar em cima do propósito de Deus. A maior virtude em nossas vidas é reconhecer quem somos mediante a santidade e a grandeza do nosso Senhor. Reconhecer que nós não fazemos nada se não for o poder dele em nossas vidas. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Ele nos dá o Espírito Santo dele para que o Espírito Santo nos leve ao encontro dele. Que o seu próprio Espírito leve de encontro a ele. Nós não conseguimos fazer nada sem a presença do Senhor. Não é nós que vamos ao encontro dele, que buscamos ele. É ele que vem ao nosso encontro e nós muitas vezes não permitimos. O Senhor está sempre a bater a porta. Mas nós estamos sempre dando uma desculpa. Nós sempre estamos usando argumentos fúteis. Eu compartilhei com o pastor Rogério vindo para cá que o mundo está preso no medo, meus irmãos. Ah, mas o que eu vou fazer? Um dia de cada vez. Nós temos que planejar? Temos que planejar. Por isso nós consagramos todo o nosso ano diante do Senhor e pedimos para Ele tomar conta, tomar as rédeas. Agora quem vai concluir é o Senhor. Eu não sei se amanhã eu estarei aqui nessa terra. Eu não sei se ao término desse culto eu estarei aqui nessa terra. Eu não sei se agora o Senhor vai me arrebatar. E aí? Ficar só o microfone aqui? E os planos? E tudo aquilo que eu estava batendo cabeça? E tudo aquilo que eu deixei de fazer por conta das preocupações? Nós temos que entender o que é que nós trazemos para as nossas vidas, que foi culpa nossa. O que foi que aconteceu, que foi apresentado a nós, e aquilo que nós não tínhamos poder de trazer, e se tornou um problema. Ou aquilo que nós buscamos, às vezes nós buscamos problemas. E nós temos que sair deles. Nós apresentamos diante de Deus, mas só nós podemos sair. A palavra do Senhor diz que não vos conformeis com este mundo, mas renovais, vou até ler, Romanos 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais quais seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. É isso que temos que fazer, meus irmãos. Nós não temos que conformar com este mundo, mas nos renovar a mente no Senhor. Não deixe que as propostas cheguem diante de você e você se renda a ela. Eu por diversas vezes, meus irmãos, eu fui confrontado a ir contra os meus princípios. Tanto os princípios do Senhor, como os princípios moral.
E eu fui fiel. E eu estava pronto para ir para a guerra, custe o que custar. Porque eu quero ser conhecido por Deus, ser conhecido pelos meus familiares, pelo que eu fiz de correto, pelo o zelo que eu tive com a palavra do Senhor, com o zelo que eu tive com a presença do Senhor, não pelo o fato dele ter caminhado e depois, se perdeu. Então, o dinheiro do mundo não é o meu atrativo. As coisas do mundo não me atraem. Cada vez mais eu peço para o Senhor tirar os desejos das coisas do mundo do meu coração. Eu sou um cara que sou apaixonado por algumas coisas, por carro, muitas coisas. Mas aquilo não pode me ter, meu irmão. Eu posso ter cada uma daquelas coisas, mas aquilo não pode me ter. E eu já falei para o Senhor, Senhor, se algo estiver tomando, roubando a tua presença, tire de mim, Pai. Arranque de mim. Eu não quero trocar a tua presença por nada nessa terra. E eu louvo a Deus pela sua misericórdia, porque Ele tem me levado a lugares que eu nunca vivenciei em Cristo. Eu tenho provado coisas que eu nunca provei em Cristo. E é a misericórdia dEle. Nós oramos um dia aqui nesse altar por avivamento. E eu entendi que nós que carregamos o avivamento, nós não vamos nos mover por um ambiente de avivamento. Nós que somos o avivamento, meu querido. Aonde estivermos, nós temos que ser o avivamento daquele lugar. Nós queremos que se revela a nós, que aconteça de novo aquilo que aconteceu em Atos 12. Queremos, meus irmãos, mas isto existe um preço. Não é se rendendo às coisas deste mundo que nós vamos viver isso em Deus. Nós não vamos ter uma renovação da nossa mente se ainda estivermos presos nas coisas do mundo. Nós somos uma nova criatura e nós precisamos só apenas da presença de Deus. Nós só precisamos da misericórdia de Deus. Pare de se preocupar com as coisas do mundo. Pare de se apegar nas coisas do mundo. Se isso daqui fosse tão importante, nós ia levar tudo isso aqui para lá. Ele falou, sua quadra lá é tal, tá armazenado todos os seus bens lá. Mas eu já disse aqui uma vez, o ouro lá não tem valor nenhum, que nós vamos andar pisando em cima dele lá. É estrada, meu querido. Para caminhar em cima. Você acha que Deus não pode dar as coisas para a gente? Pode. O problema é que a gente não está preparado para ter ela ainda. O nosso coração ainda está preso nessas coisas. Então eu te convido hoje a sair dessa vida medíocre. Dessa vida que você acha que está bonitinho. Estou firme com o Pai. Mas está fofocando para tudo que é lado. Está olhando para a irmã que não precisa. Está cobiçando o varão que não é teu. Está passando o nego para trás no troco. Tô pegando um negocinho aqui, não é meu, não dá nada não. Não dá nada, dá sim. Alguém está vendo. E as coisas que você tem que fazer é para o Senhor. Não seja igual aos fariseus. Se eu vou dar uma esmola, tem que anunciar para todo mundo que eu estou dando a esmola. Não. Fale no seu pensamento, Senhor, abençoa ele. O que essa faz, essa não precisa ficar sabendo. Se você quer ajudar, ajude. Mas para o Senhor. Não ajude querendo o seu próprio reconhecimento. Eu não estou aqui por reconhecimento, meu querido. Eu não preciso da aprovação de ninguém aqui. Eu só preciso da aprovação do meu Deus. Não é a minha situação, não é a minha dificuldade, não é a minha enfermidade, não é a minha situação financeira, não é a minha família que vai barrar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser fiel ao Senhor até meu último dia de vida. Eu sou falho? Sim, muito falho. Pecador sou, mas eu não tenho uma vida de prática de pecado. Eu mato minha carne todos os dias. Todos os dias. E eu me conheço. A maior virtude em nossas vidas, meus irmãos, para ter uma vida com Deus e estar preparado quando chegar essas 4 propostas para as nossas vidas, é reconhecer quem somos, reconhecer quem Deus é e reconhecer tudo que Ele fez
e faz por nossas vidas. Seja grato, meu irmão, por este culto que você está vendo hoje. Seja grato por esta igreja. Seja grato pela sua família. Seja grato por ter o privilégio de ouvir essa mensagem hoje. Seja grato por ter este livro à sua disposição 24 horas por dia. Você não está com ele aqui, você está com ele aqui. E o pastor falou algo num culto passado que é interessante. Se a gente estiver na rua lendo a Bíblia aqui, ó, ninguém nem sabe que a gente está lendo a Bíblia. Ninguém vai ficar, como diz aí, chacoteando, ó lá, tá lendo a Bíblia e tal. Ninguém nem vai falar isso pra você. Porque o que mais tem nego pra rua é aqui, ó, com o celular. Então, qualquer lugar que você estiver, você pode se alimentar da presença de Deus. Eu, quando eu estou viajando, quando eu não estou ouvindo as mensagens dos pastores aqui, ou um culto ao vivo, eu coloco a palavra do Senhor e vou ouvindo ela. Se é uma viagem longa, eu vou ouvindo. Às vezes põe um louvorzinho, dou aquela fritada, aquela babada na presença de Deus. Mas eu não desperdiço o tempo que eu tenho para coisas que não vai agregar na minha vida. Este ano, talvez, algumas coisas vão me ausentar. Porque eu estou me separando de fato para Deus. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero estar exatamente no centro da vontade de Deus. E que eu possa usar a minha vida como sacrifício vivo diante do Senhor. Todos os dias. E que o Senhor venha me usar da maneira que Ele queira. E que você possa ter este mesmo entendimento essa noite. Que você possa se aprofundar nas escrituras do Senhor e Ele trazer a revelação para você essa noite. Nós queremos muito, nós falamos muito, mas às vezes o Senhor vai fazer igual fez com Moisés. Sobe no monte e fica lá só para me ouvir. Às vezes o Senhor quer que nós ouvimos Ele. Talvez essa noite nós temos que parar e ouvir o Senhor. Entender o que o Senhor quer fazer. Nós não precisamos de um profeta do outro lado do mundo. Nós não precisamos de um profeta da outra igreja para dizer o que nós devemos fazer aqui neste altar. Nós temos que ser o profeta da casa. Nós temos que ser a revelação da palavra do Senhor na nossa casa. No ambiente que estamos inseridos, nós temos que ser a bula. Que você possa receber a palavra do Senhor como alegria. Porque saiba que grandes coisas o Senhor tem para fazer este ano. Mas muitas coisas cabem a nós. E as outras o Senhor vai cuidar. Eu lembro de uma palavra que logo na minha conversão era assim: meu irmão, cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. E até hoje, tudo aquilo que eu coloquei na mão do Senhor, o Senhor está cuidando. Não precisamos tirar e colocar, é colocar e descansar, meu irmão. Eu tenho muita coisa diante do Senhor, mas eu não vou ficar renovando votos que eu não cumpri. Eu não vou ficar recolocando coisas na mão do Senhor que eu já havia colocado. Colocou, descansa em Deus, meu irmão. Coloca a vida para seguir. Amém? Você possa fechar os seus olhos neste momento. Nós vamos orar juntos. E se você sentir que você tem que ter um nível maior de relacionamento com o Senhor, ajoelha onde você estiver, se você puder. Se na sua casa você puder ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero uma renovação na minha vida. Eu não quero me deparar com essas 4 propostas e cair em tudo aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Eu não quero estar como um passarinho a um alçapão para ser pego, para ser prisioneiro no inimigo. Eu quero ser livre no Senhor. As grades dessa terra não nos prendem, meus irmãos, porque nós somos livres em Cristo Jesus. Senhor Deus, Pai maravilhoso, graças te dou e te louvo, Pai, por mais uma quinta-feira na tua casa, Senhor. Eu agradeço por esta palavra. A tua palavra nos liberta, a tua palavra nos cura, a tua palavra, Senhor, nos revela a nossa natureza pecaminosa e nos revela o quão grande o Senhor é em nossas vidas, Pai. Nessa noite eu agradeço por cada um, Senhor, que ouviu a tua palavra, por cada um que vai ouvir a tua palavra, Pai. Eu peço que não seja, Pai, a minha palavra, mas que seja o teu toque, Senhor. Que seja a presença do teu Espírito, Senhor, que venha tocar e restaurar vidas essa noite, Pai.
Eu consagro, Senhor Deus, essa palavra, este culto, Pai. Eu consagro, Senhor Deus, este vídeo que vai ficar gravado ao Senhor, Pai. E todos aqueles que virem e ouvirem a palavra do Senhor, seja transformado, Senhor. Nós não vamos perder mais ninguém, Senhor, para o inimigo, Senhor, para as trevas, Pai. Porque nós somos chamados para a luz. Nós somos chamados para caminhar contigo, Pai. Nós somos chamados para ser filhos, Pai, para comer na mesa, Senhor, Pai, não para estar ao redor da mesa comendo migalhas, mas estar sentado com o Senhor, Pai. Que nós possamos confiar, Senhor Deus, no Senhor, mediante a lutas e dificuldades, Pai. Não deixe que seu povo, Pai, se corrompa por dinheiro, Pai, pelas artimanhas deste mundo, mas que nós possamos estar fortalecidos no Senhor, que a nossa mente possa estar renovada no Senhor, Pai. Cuida, Senhor, Pai, do nosso coração, da nossa mente. Não nos deixe, Senhor, Pai, que os nossos olhos, Pai, brilhem com as coisas desta terra. Aquilo que vem a roubar a tua presença, Senhor, Pai. Arranca de nós esse desejo, Senhor. Tira de nós, Senhor, Pai. Mata a nossa carne, Senhor Deus. Eu te peço que o teu povo cresça, Senhor, em sabedoria e entendimento. Que este ano seja um ano de marco, de vitória, Senhor. Que seja um ano de transformação. Que seja um ano que o povo, Pai, vai se revelar ao Senhor e vai gerar um avivamento no nosso interior, Pai. Que o Senhor traga a tua revelação individual e personalizada para cada um dos seus filhos nessa noite, Pai. Que o Senhor, Pai, liberta cativos. Que o Senhor cura enfermos, Senhor. Que o Senhor restaura lares essa noite. Quebranta corações, Senhor. Aquele, Senhor, Pai, que ainda não provou mais de Ti porque não liberou perdão, Pai. Eu peço que o Senhor quebrante esse coração essa noite, Pai. Nós queremos, Pai, ver mais de Ti. Nós queremos mergulhar em águas profundas, Pai. Nós fomos chamados para ser rio, para fluir, Pai. Nós não fomos chamados para reter, Senhor. Nós fomos chamados para fluir, Senhor. Que o Senhor possa nos usar da conforme a Tua maneira, Pai. Que eu possa seguir fiel ao Senhor, Pai, todos os dias da minha vida. Se eu estou em falta com o Senhor, eu peço perdão essa noite. E eu te peço que o Senhor continue, Pai, abençoando essa casa de oração. Continue abençoando esse altar, Senhor. Que nós, Pai, possamos continuar queimando na Tua presença. A lenha ainda não acabou, Senhor. Continue queimando, Pai. Continue acendendo, Pai. Continue restaurando lares. Continue restaurando nossas vidas, Pai. Oh, Pai, continue abençoando os pastores desta casa. Eu apresento diante do Senhor todos esses que estão vendo este culto neste momento. E peço que o Senhor venha tocar de maneira especial, Pai. De maneira personalizada, Senhor. Que eles possam sentir o Teu toque, a Tua presença, Senhor. Aqueles que vão assistir esse culto, Pai. Que o Senhor possa estar restaurando essas vidas. Que o Senhor possa estar tocando de maneira gloriosa, Senhor. Que pessoas, Senhor Pai, possam se levantar no meio da multidão, Senhor Pai, para anunciar a Tua palavra. Para ser remo, Pai. Para ser bússola. Para ser profeta, Senhor. Para trazer palavra de vida. Que a nossa boca, Pai, sirva para abençoar. Não para amaldiçoar a vida, Senhor. Que nós possamos, Pai, confiar na Tua palavra. E que nós possamos lutar por cada um, Senhor. Graças te dou e te louvo, Senhor, por mais um culto na Tua casa. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.